Hoje vamos falar sobre a fossilização. A fossilização é um processo que dura milhares de anos e que gera artefatos fósseis através da ação de agentes químicos, físicos e biológicos, evitando a total decomposição de restos orgânicos de seres vivos na maioria das vezes. Um fóssil é todo e qualquer vestígio deixado por um animal que viveu no passado, seja um dente, um osso ou até a folha de uma árvore, a marca de uma pegada ou qualquer vestígio. Esse processo é considerado como raro, pois é necessário uma combinação de fatores muito improváveis para que ele ocorra. No entanto, existem inúmeras espécies de animais extintos que foram encontrados sob a forma de fósseis. E como acontece a fossilização? A fossilização está diretamente ligada à sedimentação do solo. Por isso, só é possível encontrar fósseis em rochas sedimentares. Funciona assim: quando uma espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição causado pela ação de fungos e bactérias. Após esse estágio, o corpo pode ser transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assenta pela ação da água ou dos ventos, e então essa camada de sedimento solidifica-se e origina um processo denominado por diagênese, que consiste na decomposição e cimentação dos sedimentos até que esses se transformem em rochas sedimentares. Ao formar as rochas com os restos de organismos dentro, o processo de fossilização está consolidado. Quais são os fatores e condições necessárias para a formação de um fóssil? Primeiro, a cobertura do organismo pela camada de sedimentos deve ser rápida, antes que os micro-organismos presentes no solo decomponham totalmente o corpo. Segundo, os sedimentos que formam a camada superior dos fósseis devem ser finos e devem ser resistentes aos processos erosivos. E terceiro, a temperatura do solo deve ser baixa e com pouco oxigênio, para dificultar a permanência de micro-organismos decompositores. Tipos de fósseis. Pode ocorrer a preservação das partes moles dos organismos, como vísceras, pele, músculo e vasos sanguíneos. A preservação dessas partes é um evento muito raro, porque depois da morte, os organismos logo entram em processo de decomposição. E dependendo do ambiente, poucas vezes se conservam. Na literatura, são conhecidos alguns casos excepcionais, onde organismos completos se preservaram, tanto as partes moles como as duras, e ficaram tão bem protegidas que permaneceram intactos até hoje. Temos 4 tipos de fósseis. Primeiro, temos a preservação por ambar, que é uma resina proveniente de várias espécies de plantas e pode ter incluso insetos, aracnídeos, rãs, plantas, micro-organismos e outros. Temos também o congelamento ou mumificação. A mumificação ocorre quando um organismo fica exposto a baixas temperaturas, que não deixam ocorrer a decomposição de suas partes moles. As condições glaciais na Sibéria e no Alasca possibilitou a preservação de mamutes e rinocerontes. Esses animais permaneceram congelados desde a última glaciação e muitos deles ainda apresentam a pele e os músculos em perfeito estado. Temos ainda a mineralização, onde as substâncias orgânicas do corpo dos organismos soterrados são substituídas por minerais presentes no meio ou trazidos pela água. Vagarosamente, os compostos minerais tomam o lugar das substâncias orgânicas, numa troca tão precisa que todas as particularidades do corpo do organismo são mantidas, sem restar nada de matéria orgânica original. Através desse processo, são fossilizadas as partes duras, como ossos, dentes e unhas, ramos e troncos de plantas e outras partes. Por último, temos a impressão. É um tipo de fossilização em que somente são preservados os vestígios deixados pelo organismo. São pegadas, rastros, tocas ou marcas que um ser vivo deixou sobre um terreno mole, que, com o passar do tempo, se transformou em rocha. Estudar os mistérios em torno dos fósseis é de extrema importância para compreender o passado biológico da Terra, assim como os processos que ocasionaram a extinção de espécies e a evolução e surgimento de tantas outras.